Olá, eu sou o pastor Edmar Mendes e eu quero compartilhar com você uma porção das Sagradas Escrituras. Eu separei aqui dois textos e um deles está em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 14. Faz parte do Sermão da Montanha, que diz assim: pois se perdoarem as vossas ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas. Mas um outro texto também, que está marcado aqui, é Mateus 18:35, que diz assim: também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. E o texto de Mateus 6 faz parte do Sermão da Montanha. Existem algumas pessoas que pensam ser impraticável viver o Sermão da Montanha. Alguns pensam que essas verdades tão profundas, elas são para um tempo ainda por vir. Assim, alguns dispensacionalistas querem que a gente acredite. Alguns acham que esse ensinamento era para aquele tempo, para uma era remota, ou para o tempo do Decálogo. Eu acredito particularmente que o ensinamento é para todo o povo de Deus, para todo aquele que é discípulo de Cristo, para os discípulos de Jesus num todo. Eu sei que é muito difícil de entendermos isso, ou de praticarmos aquelas verdades. Quando se diz feliz são os que choram, ou começa em Mateus 5:3, feliz são os pobres de espírito e não os ricos de espírito. Mas para os judeus também foi muito difícil. Para os ouvintes daquela ocasião, ao qual Cristo se assenta para ensinar, foi muito difícil de entender, de compreender essas verdades. Os judeus, eles conceberam uma ideia do reino de Deus, uma ideia materialista. Eles queriam uma emancipação política, eles queriam se ver livre do jugo opressor do Império Romano, eles queriam se ver livre das taxas e das imposições, os impostos que Roma exercia sobre eles, e eles conceberam uma ideia de fora, mecânica, uma ideia militarista, uma ideia materialista. E o ensinamento que nós encontramos aqui não é aquilo que é de fora, mas aquilo que está dentro. Esse reino, ele não pode estar fora, ele tem que estar dentro de vós. Mateus, ele pega a essência ao ensinar para os judeus, ao relatar o ensinamento de Cristo, sobre algo não fora, mas algo que está dentro. Alguns podem pensar, esse ensinamento tem mais a ver com a lei do que com a graça, porque está condicionado uma questão de perdão, porque eu só serei perdoado se então eu perdoar o meu irmão. Ora, se há esta condição, se há esta questão, então nós não enxergamos a graça divina, nós não conseguimos perceber a graça divina nesse texto. Nós vemos a lei estabelecida aí. E se eu descumprir a lei, claro que vai haver uma ação contrária à minha pessoa. Então, parece que Jesus está condicionando estritamente o meu perdão ao perdoar o meu irmão. Se eu não conseguir perdoar o meu irmão, há uma situação aqui que tem que ser resolvida, jamais serei perdoado. Pelo menos é o que o texto diz em Mateus 6, 14, 15 e Mateus, lá no capítulo 18, versículo 35. Porque no texto de Mateus 6, vemos o Sermão da Montanha, dizendo sobre perdoar a ofensa do meu irmão. E o texto semelhante a esse capítulo 18 de Mateus, é aquele texto do credor incompassivo, daquele servo impiedoso, ao qual devia uma grande quantia ao seu senhor, e ele chega até o seu senhor, roga-lhe misericórdia, roga-lhe o seu favor, e diz que não tem com que pagar,
e o seu senhor prontamente perdoa ele daquela dívida. Todavia, porém, entretanto, este que fora perdoado de uma imensa dívida, ao encontrar um conservo seu que lhe devia uma ninharia, ele é incapaz de perdoar. E ele cobra esta ninharia de uma forma implacável. E o seu senhor ficou sabendo, e ao saber disso, retirou de sobre ele o perdão, o lançou na prisão. E aí o texto diz que assim acontecerá se nós não perdoarmos ao nosso irmão ou aqueles que nos ofendem. A grande questão que nós temos que agora verificar é a questão se há graça divina ou se é a lei que impera. E o texto quer nos ensinar o contrário, entende? A questão não é que se eu não perdoar, não serei perdoado. A questão é que qualquer um que já se percebeu, já se enxergou e já se viu como um pecador, viu como um pecador diante de Deus, como aquele que tem as suas faltas e reconhece a sua estatura diante do divino, sabe que entre eu e o divino há uma distância muito grande, que o padrão de divino é muito alto, e se eu entendo que eu sou esse pecador vil, se eu entendo que diante de Deus não há bom, que diante de Deus não há justo, e que ninguém tem crédito com Deus, se eu entendo isso, se eu me percebo disso, eu vou entender também que só me resta dos céus o socorro misericordioso do Senhor em perdoar e quitar a minha dívida gratuitamente. Então, quando eu me percebo desta forma, quando eu me enxergo desta forma e recebo este perdão, esta quitação, e é algo de extraordinário, porque eu não tinha como resolver essa questão. Ora, se alguém me ofende, ou se há uma dívida pendente, como posso eu recusar perdão se eu fui tamanhamente ou grandemente, essa palavra correta, perdoado? Se eu recebi isso, ora, é impossível eu recusar isso. Se eu experimentei isso, é impossível reter isso. Porque quem experimenta este perdão, com certeza, conseguirá, alcançará a condição de liberar perdão. Não liberará perdão com medo de condenação, mas entende que somos feitos do mesmo material e que este amor e este perdão que tão graciosamente eu recebi, é impossível de eu não também entregar, de repassar, de partilhar. É isso que o texto diz. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a nos ver como devedores diante do Eterno, sabendo que essa dívida só pode ser paga pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Não é a minha oração, não é o meu louvor, não é o meu posto, não é uma posição, algo que eu exerço, mas é a graça do Senhor. E se a gente experimenta esta graça, não tem como recusar perdão. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, te agradeço pelo imenso perdão que o Senhor me concedeu. Eu quero pedir e lhe suplicar e lhe implorar que a cada um de nós possamos enxergar a nossa condição diante do Senhor e agradecer pela graça que o Senhor derrama, pelo perdão que o Senhor nos concede, de não nos tratar como devemos ser tratados, mas tratar de forma diferente, nos dando uma oportunidade de experimentar um verdadeiro amor, de experimentar ser aceito pelo Senhor. Te agradecemos por isso e eu lhe peço por todos aqueles que estão feridos, machucados, inconformados, aqueles que se acham abandonados e que acham que não conseguem liberar perdão, que eles entendam que nesta
condição. Se um dia somos ofendidos, um dia também somos os ofensores. Senhor, te agradeço por tudo e peço em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Que Deus te abençoe, tá? E um abraço. Fica na paz. Shalom.